Este vídeo vai apresentar a execução de um programa que realiza um laço e mostrar como que ocorre a interação entre os diferentes elementos do computador. Então temos aqui a memória RAM, uma memória com 16 endereços e para isso são necessários 4 bits para representar esses 16 endereços de memória. Então o programa está armazenado na memória RAM. Temos o contador de programa, cuja finalidade é apontar para a próxima instrução a ser executada. O registrador de instruções, que tem a finalidade de armazenar temporariamente a instrução que está em execução. A unidade lógica e aritmética, que é quem efetivamente realiza as operações lógicas e aritméticas. O acumulador, que é um registrador, uma memória temporária, que vai armazenar os resultados gerados pela unidade lógica e aritmética. Temos um decodificador, que vai pegar a instrução e dividi-la em operando e operador. E o multiplexador, que vai definir de onde vem a entrada que será conduzida até a unidade lógica e aritmética. Vistos os elementos principais, temos aqui a possibilidade de visualizar o código em assembly e também o código em binário, em linguagem de máquina. Então, vamos voltar aqui ao início do programa e iniciar passo a passo. Então, inicialmente o contador de programa aponta para o endereço 0, o conteúdo do endereço 0 é levado ao registrador de instruções. Na sequência, o decodificador pega a instrução e divide em duas partes, operando e operador, informa a ULA que operação será executada e o multiplexador define de onde virá o conteúdo a ser transmitido até a ULA. A ULA, na sequência, executa a operação de carga e armazena o número 5 no acumulador. Então, refazer esse primeiro passo aqui. Instrução no endereço 0, carrega o número 5 para o registrador de instruções, o decodificador divide em operando e operador. O conteúdo número 5 é trazido para a ULA e é armazenado no acumulador ao final, e depois ocorre o incremento do contador de programa, apontando que a próxima instrução a ser executada está no endereço 1 de memória. Então, agora, a próxima instrução vai armazenar no endereço 15 de memória o conteúdo que está no acumulador. Então, vai ser executada a instrução do endereço 1 de memória, armazena no endereço 15, passa pelo decodificador, é informada a memória que será utilizado o endereço 15, é movido o 15 para o registrador de endereços de memória e, por fim, o registrador de dados de memória recebe o conteúdo que veio do acumulador. Ao final, o sinal de controle write faz com que o valor 5 seja, então, transferido do registrador de dados de memória de entrada para o endereço determinado no registrador de endereços de memória. E finalizada essa instrução, e o contador de programa já aponta para o endereço 2. Na sequência, o valor 0 será carregado para o acumulador. Aqui está a instrução, então, load número 0, passa para o registrador de instruções, define a operação que será executada através do decodificador para a unidade lógica aritmética, e o número 0 é transferido do registrador de instruções para a ULA após a definição do caminho pelo MUX. Então, ao final, o valor 0 está armazenado no acumulador. O passo seguinte, ele testa se o valor armazenado no acumulador é igual ao endereço 15 de memória.
Então, ao final aqui é realizado o teste para verificar se 0 é igual a 5 e esse resultado, então, deu negativo. Na sequência, a próxima instrução a ser executada é a instrução 4, que solicita que o programa pule para o endereço 6 de memória. Então, essa execução ela vai alterar o conteúdo do contador de programa. Em virtude disso, o próximo valor do contador de programa não será 5, mas passará a ser 6. Na instrução 6, é solicitado que se acrescente 1 ao acumulador. Então, depois, o valor 1 será trazido para a unidade lógica aritmética, informada a unidade lógica aritmética que a operação será de adição, então é acrescentado 0 mais 1 e o conteúdo é movido para o acumulador. Na sequência, a próxima instrução a ser executada é a instrução 7, e a instrução 7 vai atualizar o contador de programa, definindo que a próxima instrução a ser executada é a instrução do endereço 3 de memória. Ou seja, será feito um teste para verificar se o valor que está no acumulador é igual ao conteúdo 15, do conteúdo do endereço 15 de memória. Então, atualizado para o endereço 13, então agora será executada a instrução que testa se o conteúdo do acumulador é igual ao endereço 15 de memória. Para isso, será trazido da memória o valor 5 e vai ser testado se o conteúdo do acumulador 1 é igual ao conteúdo do endereço 15 de memória. Então, o conteúdo do endereço 15 é 5, foi trazido para cá, na sequência o valor do acumulador é trazido para cá. Esse teste, então, dá negativo. A próxima instrução a ser executada é a instrução 4, que solicita a atualização do contador de programa para apontar para o endereço 6 de memória. Então, a instrução é transferida para o registrador de instruções e, na sequência, o número 6 ele é transferido para o contador de programa. Então, a próxima instrução a ser executada é a instrução do endereço 6. Vejam que o comando halt que finaliza o programa ele não foi executado, porque esse jump pediu para pular do endereço 4 para o 6 de memória, porque os conteúdos do acumulador e do endereço 15 não são iguais. Na sequência, então, vai se acrescentar 1 ao valor que está no acumulador. Então, o conteúdo atual do acumulador é 1. Então, vai ser acrescentado o número 1 ao conteúdo do acumulador, que é 1. 1 mais 1, 2. Então, o valor do acumulador é atualizado. E, na sequência, é atualizado o contador de programa, apontando para a instrução 7, que faz o salto do programa para o endereço 3, ou seja, atualiza o contador de programa para ele apontar para o endereço 3 de memória. Então, agora é executado o conteúdo do endereço 3, que vai fazer o teste para verificar se o conteúdo do acumulador é igual ao conteúdo do endereço 15 de memória. Então, o conteúdo do endereço 15 é buscado na memória, é trazido até a unidade lógica aritmética e o valor do acumulador também é trazido para a unidade lógica aritmética. E o teste para verificar se são iguais é executado. Os valores não são iguais, então a próxima instrução a ser executada é a instrução que está no endereço 4, que solicita que seja atualizado o contador de programa para o endereço 6. Foi atualizado,
Próxima instrução, então, o conteúdo do endereço 6 de memória é executado, carregado para o registrador de instruções. Decoder avisa a ULA que operação será feita, operação de adição. O número 1 é trazido para a ULA e o conteúdo do acumulador também é trazido para a ULA, realizada a operação de adição e o resultado é colocado no acumulador. Por fim, então, o contador de programa é atualizado em uma unidade. A próxima instrução a ser executada é a que está no endereço 7 de memória, que solicita a atualização do contador de programa para o endereço 3, ou seja, vai ser executado o loop novamente. E aí agora é testado se o valor que está no acumulador é igual ao conteúdo do endereço 15 de memória. O conteúdo do endereço 15, então, é 5 e será feito esse teste. Então, o 5 é buscado na memória, levado à unidade lógica aritmética. O conteúdo do acumulador também é trazido à unidade lógica aritmética. É executado o teste de igualdade, o teste deu negativo. O contador de programa, então, aponta para o próximo endereço, que é a instrução que está no endereço 4, que solicita um jump para a posição 6 de memória. Feito isso, a instrução do endereço 6, que é acrescenta 1, é levada ao registrador, é buscada na memória, levada ao registrador de instruções. O decodificador informa a ULA que a operação será de adição, é trazido o valor 1 e o conteúdo do acumulador é trazido também, 3 mais 1, 4. Foi atualizado então o conteúdo do acumulador e atualizado o contador de programa. Próxima instrução 7 solicita que o programa volte para a instrução no endereço 3 de memória. Então, o contador de programa é atualizado para a posição 3 e agora é executado o conteúdo, a instrução que está na posição 3 de memória, que vai fazer um teste para verificar se o conteúdo do acumulador será igual ao conteúdo da posição 15 de memória. Posição 15 de memória, então, é buscada, trazida para a unidade lógica aritmética e, na sequência, o valor do acumulador é buscado na unidade lógica aritmética. O teste dá falso, então, próxima instrução é executada, do endereço 4. Então, a instrução que solicita que o programa pule para a instrução do endereço 6, ou seja, o contador de programa ele vai ser atualizado para o valor 6. Próxima instrução, ele vai acrescentar 1 ao valor que está no acumulador. Então, a unidade lógica aritmética recebe 1, é buscado também o conteúdo do acumulador, que é 4, 4 mais 1, 5, e é atualizado o contador de programa. Próxima instrução a ser executada é a instrução no endereço 7, que solicita ao programa para transferir a execução para a instrução que está no endereço 3 de memória. Então, o contador de programa é atualizado para 3 e agora é executada a instrução que está no endereço 3, que vai testar se o conteúdo do acumulador é igual ao conteúdo do endereço 15 de memória. Então, a ULA recebeu a informação que a operação será um teste de igualdade, o igual, conteúdo do endereço 15 de memória é trazido e o conteúdo do acumulador é trazido para a ULA. É executada a operação. Como essa operação agora, nesse ponto, ela deu
positiva, então o endereço do contador de programa ele foi transferido para duas instruções à frente. Então o contador de programa que estava com o valor 3, ele foi atualizado para 4 e para 5, porque se ocorreu essa igualdade, não é executado o endereço, a instrução do próximo endereço, mas a instrução que está 2 endereços à frente, que é a instrução halt que finaliza o programa. Então, ao final, esse programa executou um laço que devia ocorrer 5 vezes.